Aí, agora sim, gravando a nossa quarta e última aula da disciplina de gestão escolar, aula que antecede a nossa avaliação final do curso, né, na disciplina. Então, ela tem o objetivo de fazer uma síntese e uma revisão de todo o conteúdo tratado na disciplina, dando, obviamente, ênfase e foco àqueles pontos que são mais importantes, né? E que vão estar sendo cobrados na nossa prova. Eu preparei, bem como para a disciplina de gestão não escolar, um materialzinho, né, para passar para vocês. Ele já está no AVA, né? Na aula mais cedo eu coloquei durante a aula o material, aproveitei para colocar lá no AVA de gestão escolar este material que eu vou projetar agora para vocês e também coloquei um material sobre relatório final de estágio, considerando que nós conseguimos prorrogar um bocadinho, né? A entrega dos documentos do estágio, incluindo o relatório. Eu coloquei lá um materialzinho para apoiar a escrita do relatório final. Se alguém já tiver entregado, identificar que poderia melhorar o relatório, é só me falar que eu reverto, converto o arquivo em rascunho. Vocês conseguem editar para postar até o prazo, que se eu não me engano é 9 ou 10, né? Amanhã ou segunda, se eu não estou enganada aqui. Mas coloquei lá também para apoiar vocês. Então, eu vou compartilhar com vocês aqui a minha tela. E a gente vai, então, tratar sobre o conteúdo abordado na nossa avaliação final de gestão escolar. Mesma estrutura, né? Seguir a mesma lógica que eu apresentei para vocês no gestão não escolar, mas o importante é isso aqui. Diante de tudo que a gente estudou, diante de todas as páginas do nosso material de apoio, diante de todos os vídeos educativos disponibilizados e a gravação das aulas online, o que vocês precisam revisitar se resume nesses tópicos aqui. Vou aproveitar, antes de mais nada, para reiterar as dicas de ouro, né? Para vocês se saírem bem em avaliações com questões objetivas. A exemplo da nossa, né? Pessoal, vimos, né, verificando isso ao longo da nossa disciplina, quando vocês trouxeram para mim, tanto no Tira Dúvidas, quanto nos nossos momentos de aula online, pontos de atenção nas atividades que, por vezes, contribuíram para vocês ou errarem ou acertarem a questão, né? Então, primeira dica de ouro, entendam que nós estamos falando de itens e que esses itens, eles se diferenciam em relação ao seu nível de dificuldade e, consequentemente, as habilidades que são necessárias para resolver cada um deles. Então, quando a gente pensa nos níveis de dificuldade dos itens, né, das questões, nós estamos falando de diferentes tipos de item, que pode ser desde os mais fáceis, e aí cabem nos mais fáceis os modelos de complementação simples e resposta única, até os mais difíceis, que são aqueles itens de resposta múltipla e asserção-razão. Então, na nossa prova, a gente tem 12 questões objetivas, uma minoria delas é fácil e se enquadra aí nesse modelo de complementação simples ou resposta única, quando o enunciado me faz uma pergunta e eu respondo, ou quando o enunciado traz uma frase e a minha resposta completa essa frase. A maioria das demais questões se enquadram no nível de média dificuldade e maior dificuldade, tá? E aí eu tenho as atividades de resposta múltipla,
que é quando a gente traz uma série de afirmações e você marca qual delas é a correta, né? Se 1, 2 e 3 são corretas, se 2, 3 e 4 são corretas, se nenhuma é correta, enfim. E a asserção razão, que é quando a gente cobra, além da identificação do que está certo e errado, a gente cobra a relação entre elas. Se 1 está correto e 2 está correto e 2 justifica 1. Se 1 está correto e 2 está falso. Se 1 está correto, 2 está correto, mais 2 não justifica 1, tá? Então, para vocês perceberem que são níveis de raciocínio diferentes. E essas questões é que estão na prova, a exemplo também dos blocos de atividade, que já contemplam todos esses modelos, justamente para ir capacitando vocês para a resolução disso. Segunda dica de ouro: nunca desconsiderem os textos de apoio, seja ele citação, fragmento de texto, charge, gráfico, notícia. Nunca desmereçam. Não está ali à toa, tá? A questão, o enunciado da questão, ele vai fazer referência a esse texto base. Aí eu vou até aproveitar para lembrar da dúvida da aula de gestão não escolar, da questão lá da metodologia. Eu fiquei assim incomodada com o negócio, falei assim, gente, não é possível que eu não dei clareza ao nicho da questão, né? Aí abri aqui meu arquivo, que foi enviado para a FUMEC Virtual, com a questão. A parte do enunciado não, do texto base, não, mentira, acho que é denunciado, que se refere à questão da característica democrática e inclusiva, está em negrito e grifada, né? Ou seja, todas as afirmativas elas estavam corretas, né? Se comparado ao amplo da temática, mas eu grifei e sublinhei tudo isso à luz de uma ação que favorecesse a perspectiva democrática e inclusiva. Aí eu funilei, né? Eu funilava a resposta, de modo que apenas a afirmativa 5 era correta de fato. Tive essa curiosidade. Mas aí eu estou trazendo isso para dizer, mais uma vez, não relevem, né, os textos de apoio, os textos base das questões, e prestem atenção nos destaques que a gente dá a alguns pontos, né? Na hora que a gente estabelece o enunciado. Então, grifos, palavras em destaque, elas vão dar o funil, né? Para que vocês deixem de pensar o amplo para pensar o específico que está escrito ali, naquela questão, naquele enunciado, tá bom? Então, essa é a segunda dica de ouro. E a terceira e última dica de ouro: estejam atentos aos distratores. Quando a gente tem as alternativas, não é verdade dizer que a gente põe pegadinha. Não, pegadinha é para induzir o erro, né? Não é isso, porque a nossa avaliação ela é somativa, ou seja, o objetivo dela é verificar ao longo de um processo de aprendizagem qual dessas aprendizagens se consolidaram, diferente de concurso, que o objetivo é eliminatório, né? E aí você vai pôr coisas que levam a essa eliminação. Não é o caso da nossa prova. Então, estejam atentos que nas assertivas sempre vai ter uma verdade e uma lógica de raciocínio correto. Porém, tem um distrator ali. Tem algo que, se você estiver com o pensamento distraído, vai te levar a encontrar uma resposta, né? Uma resposta, mas que, para a pergunta,
daquele item, daquela questão, não é a correta. Então, muita atenção, tá, gente? Aos distratores. A gente tem 5 afirmativas, uma é correta e as outras são distratores. Distrai, né? A gente pega nesse ponto, tá? Então, dadas essas dicas, né? Nossa questão é inteira, fechada, de múltipla escolha, o que dá a falsa impressão de ser mais fácil, porque a resposta já está lá. A gente não precisa elaborar, a gente não precisa escrever, mas isso não é verdade, porque a leitura, a interpretação e a inferência é a gente que tem que fazer. Então, tem uma elaboração de pensamento aí muito importante, né, que precisa ser feita. Por fim, o nosso sistema, né, onde a gente constrói as provas, ele randomiza tanto as questões quanto as alternativas. Então, a questão que para mim é 1, para o meu colega é 2, para o meu colega é 10, para o meu colega é 12. A alternativa correta, que na minha questão é a letra A, para o meu colega é B, para o meu colega é C, para o meu colega é D. Então, assim, a todo momento, as questões são as mesmas, né? Os itens são os mesmos, mas eles geram, o sistema gera várias provas diferentes ao mesmo tempo por meio da randomização, tá? Bom, isso posto, dicas de ouro dadas, vamos agora às dicas de conteúdo. Grazi, eu preciso ler o meu livro inteiro, assistir todos os vídeos educativos e todas as gravações das aulas, tudo de novo? Não, não precisa. Vocês vão se ater a esse conteúdo aqui, que vocês podem, sim, pensar lá no material de apoio. Os vídeos educativos que fizerem alusão a eles, vocês podem reassistir, mas eu prefiro que vocês foquem na gravação das nossas aulas e nas atividades do AVA, tá? Porque se eu considerei importante trazer aquilo no bloco de atividades, é importante trazer novamente na avaliação. Por quê? É o mais importante do conteúdo, ok? Então, a minha sugestão é essa, tá? Dentre os conteúdos abordados na nossa prova, eu chamo a atenção para a distinção dos conceitos de administração e gestão. E aí vocês vão lembrar da nossa primeira aula, quando eu disse para vocês que na própria diretriz do curso de pedagogia, antes da diretriz de 2006, a gente tinha um curso voltado para a formação do especialista, que conferia a esse especialista, ao final do curso, uma habilitação. E essa habilitação ela podia ser supervisão, orientação, inspeção ou administração escolar. Então, lá no início, né, da organização das diretrizes para o curso de pedagogia, era muito forte a influência da área da administração no contexto escolar. Entretanto, num dado momento, esse conceito ficou pequeno diante das múltiplas necessidades e complexidades do contexto educacional. Foi aonde a gente evoluiu, né, do conceito de administração para o conceito de gestão. Por quê? Cabe dentro da gestão uma série de coisas que não só se dedicam a pontos administrativos, não é? Então, primeira observação em relação ao conteúdo é: retomem os conceitos de administração e gestão e esse processo de transição, né, dentro da área educacional. Considerando essa transição, aí sim, os tipos de gestão, tá certo? E aí a gente tem vários tipos de gestão, né? E diante desses tipos e desse caráter da gestão, né? A gente tem, obviamente, o papel do gestor escolar.
certo? Então, a gente tem modelos de gestão, tipos de gestão, né? E, considerando esses modelos, a gente vai ter o que cabe ao gestor escolar. Qual é o papel do gestor escolar, né? Do gestor que atua na gestão da escola, à frente dos processos educativos da escola, tá bom? Aí a gente tem um nicho, né? Que eu falei desde a nossa primeira aula. Se nós formos recorrer às provas do ENAD, às provas de concurso, né? De empresas aí mais reconhecidas no mercado, gestão escolar cai, fato. 0% de chance de não cair. Entretanto, de todos os temas tratados, né, na temática de gestão escolar, 95% vão dizer da gestão democrática e 5% da relação dessa gestão com o projeto político-pedagógico da escola. Fato, né? Constatado estatisticamente isso, por mim, ao longo desses anos todos, analisando tudo isso. Então, pessoal, a gestão democrática é um ponto essencial para ser compreendido por vocês. Por quê? Quando a gente vai para a LDB, né? A LDB traz toda a diretriz de organização da gestão da escola e elege a gestão democrática como modelo a ser adotado nas escolas públicas do nosso país, tá? Então, isso, obviamente, graças à influência da Constituição, né? A nossa Carta Magna, ela traz muito forte essa questão da democracia, e a LDB de 96, obviamente, ela foi elaborada à luz desta Constituição. Então, pela primeira vez na história da organização do sistema educacional brasileiro, né, a Lei de Diretriz e Base da Educação, a 9394/96, que é a nossa atual, ela traz um caráter extremamente democrático, conferindo à escola muita autonomia, diferente do que as legislações anteriores, né? 4.024 de 61 foi a primeira, 5692 de 71 foi a segunda, até a gente chegar na de 96, que é a 9394, tá certo? As outras, elas não tinham esse caráter democrático e elas não tinham nenhuma diretriz no sentido de dar autonomia à escola e nenhum instrumento que fortalecesse essa gestão democrática nos nossos espaços escolares, tá certo? Isso foi inédito, né? Uma conquista inédita e que está presente aí na nossa legislação atual. E aí, pessoal, para fazer jus, né, a todo esse discurso democrático e para validar esse modelo de gestão democrática na escola, existem instrumentos, né, também definidos pela LDB, para poder legitimar isso. E o principal deles é o projeto político-pedagógico da escola, que, assim como a gestão democrática, também pressupõe um processo de elaboração participativo, colaborativo e, sobretudo, democrático, né? O gestor é o guardião desse projeto político-pedagógico e o principal responsável pela condução do processo de elaboração e avaliação constante desse processo, tá? Então, essa relação ela é muito importante de ser compreendida, porque o projeto político-pedagógico ele é o documento mais importante da escola e ele é um dos principais instrumentos que legitimam
a gestão democrática, tá bom? Então, é uma relação íntima e importante. E como eu disse, né, de tudo que a gente discute dentro da temática de gestão escolar, tá certo? O que é mais importante é a compreensão da gestão democrática e a compreensão da relação desse modelo de gestão com os instrumentos que a legitimam. A exemplo do projeto político-pedagógico, que é o principal deles. Tá? E aí a gente chega no outro tópico, que é exatamente isso: projeto político-pedagógico e gestão escolar. Né? Seguimos para a gestão e organização do trabalho escolar, porque a gente tem, né, que o gestor ele também tem um compromisso de atuação para assegurar toda essa organização da escola, seja considerando aqueles pontos que são administrativos, sejam considerando aqueles aspectos que são pedagógicos, né? O gestor ele precisa implicar com tudo isso, não tem como, até que os impactos dessa gestão cheguem dentro da sala de aula, né? Todo o resultado de um trabalho, tá certo, pessoal? No âmbito de políticas de educação, precisa refletir dentro da sala de aula, né? É na ponta do processo que a mágica acontece. E aí isso perpassa a mão dos nossos professores, tá certo? Por isso, o cuidado da gestão com os profissionais da docência, porque tudo só será possível a partir da entrega dele lá dentro da sala de aula, né? É ele que lida com o nosso estudante, é o nosso estudante que vai nos dar o resultado. Mas para que isso ocorra, a gente precisa de quem medie tudo isso, né? E esse mediador é o docente, é o professor, né? Então, toda essa estrutura de gestão, ela precisa e deve ter uma relação direta com o que chega e vai ser desenvolvido dentro da sala de aula, tá certo? Então, esses são os pontos que serão abordados na nossa prova. Todos esses tópicos têm questões, porém, alguns deles, mais de uma questão, considerando a relevância no contexto da nossa temática. Tá bem? Seguindo, eu trago aqui o revisando, né? Mais um resuminho que eu construí para vocês, tentando ter aqui, né? Uma fala muito simples, muito palatável, diferente, né? Dos textos do nosso material de apoio, para vocês entenderem mesmo e para que isso consiga contribuir no sentido de vocês, de forma mais tranquila, evocarem os conhecimentos que foram desenvolvidos ao longo da nossa disciplina. Então, a gestão escolar, quando comparada ao conceito de administração, traz consigo uma abordagem mais ampla e participativa, reforçando a ideia de que a gestão tem um caráter democrático. Enquanto a administração muitas vezes está associada à organização e execução de tarefas de forma mais hierárquica e burocrática, a gestão escolar engloba uma visão mais abrangente, que valoriza a participação, a transparência e a tomada de decisões compartilhada. A administração tende a estar mais voltada para a execução de atividades operacionais, como o gerenciamento de recursos materiais ou financeiros, a manutenção da ordem e o cumprimento de procedimentos estabelecidos. Já a gestão, no caso escolar, vai além, incorporando aspectos como liderança, planejamento estratégico, articulação com a comunidade, valorização da diversidade e promoção do desenvolvimento integral dos alunos. Nesse sentido, a gestão escolar se fundamenta em pressupostos democráticos
que desenvolvem a participação ativa de todos os membros da comunidade escolar, incluindo professores, alunos, funcionários e pais, na tomada de decisões e na definição de diretrizes que nortearão a prática educativa. A gestão democrática busca promover um ambiente inclusivo, pautado pela escuta ativa, pelo respeito à pluralidade de ideias e pela promoção de autonomia dos envolvidos no processo educativo. Dessa forma, ao adotar uma perspectiva de gestão escolar, em contraposição à mera concepção de administração, não é? As instituições de ensino podem fortalecer os princípios da democracia participativa, estimulando o engajamento coletivo em prol do desenvolvimento da educação. A gestão democrática contribui para a construção de ambientes escolares mais acolhedores, justos e eficientes, nos quais todos se sintam parte ativa no processo educativo e tenham suas vozes ouvidas. É isso tudo. Se eu pudesse torcer o nosso material didático para fazer um suquinho, né? Era esse o conteúdo do suquinho. Isso que está posto aqui, tá? E aí, tratando em miúdos alguns destaques, eu evoco mais uma vez o conceito de gestão, a temática da gestão democrática em seu conceito, fundamentos, princípios, características e perspectivas, ao mesmo passo que eu também destaco o projeto político-pedagógico em seu conceito, fundamentos, princípios, características e perspectivas. Então, aqui os dois grandes destaques da nossa disciplina. Resumindo, é fundamental reconhecer a importância da gestão escolar como um instrumento para fomentar relações horizontais, processos decisórios transparentes e práticas inclusivas no contexto educacional. Ao promover a gestão com caráter democrático, as instituições escolares reforçam seu compromisso com uma educação de qualidade e com pleno exercício da cidadania por parte de toda a comunidade educativa. Isso é que eu chamo de cola, hein, gente? Socorro, Deus! Isso é que é uma cola bem dada. Dúvidas? Essa cola pode levar? No cérebro pode. Não, tem que ser no papel. É muita matéria. Escrita assim na manga da blusa de frio. Misericórdia, fazer da hora Gente, aqui. Ô, Grazi, vocês lembram fazer disso na 5 escola, que a provas, gente 4 colava uns horas. papel assim no moletom? Vocês não passaram por isso, vocês eram chique demais. Que eu colei. Eu escrevia assim, e colava os papéis na blusa de caneta. frio. Na Papelzinho caneta eu dentro da nunca caneta. tive muita habilidade, não, sabe? Escrever Eu me pequenininho. embolava com papel. Mas quem nunca, né, gente? Nossa, mãe. E aí, a minha sugestão de cola, né, para o dia da prova de vocês é essa: pegar esses slides, colocar na cabeça e levar no dia. De boné. Hã? Papel, boné. Boné. Não, seria um procedimento um pouco mais invasivo, né? Porque ele deveria estar dentro da cabeça, mais especificamente no cérebro. Ai, Grazi. Né? Para que as conexões Vamos tentar. neuronais ali no momento elas funcionem perfeitamente. Vou ver se eu E consigo aí, tomar pessoal? um conserta. Um conserta? Ó, você não inventa isso não, porque vai acabar estragando. Em vez de consertar, vai estragar. Você não faz esses trem, não. Né? Isso é o que cola na nuca aí, tá? E senta na minha frente. Ô, gente. Cola fácil e senta na minha frente. Aí você balança o cabelo assim. Aí já... Pior que a Ai, gente nem a faz na saudade que mesma dá, sala, né, gente, da Se a gente nossa época de pudesse fazer escola, na não dá, mesma não? sala. Hã? Se a gente pudesse fazer na mesma sala, né? Mas nem pode. É tudo misturadinho, né? Por ordem Junta- alfabética.
junta os estudantes todos dos cursos à distância, né? E aí faz tudo misturadinho. Mas assim, pessoal, a prova está tranquila, tá? Não está difícil, não mesmo. É isso. Eu sei que o ponto de atenção, né? O grande dificultador é o volume, né? Vocês têm que abrir no mesmo dia, para uma mesma prova, várias caixinhas, né? E isso não é fácil. Eu acho que o que pesa contra aí é só isso. Porque o tempo é suficiente, a forma como a gente elabora as questões, elas não têm nem de longe a intenção de dificultar para vocês, mas o fator volume e diversidade de conteúdos, eu acho que é o que pesa, né? Porque vocês fazem as provas todas e de todas as disciplinas. Daí, abrir uma caixinha, fechar, abrir outra, acaba abrindo uma e deixando tudo aberto, não é? O movimento acaba sendo esse, a gente não consegue fechar. Mas, enfim, eu fui muito comedida, viu? Na elaboração das questões, tentando ser empática com vocês, né? Me colocando aí no lugar de vocês que vão estar diante, né, desse desafio de fazer uma prova única com muitos conteúdos, né, cumulativos de um semestre inteiro de estudo. E considerando também que muitos estão no movimento de TCC, né, essas coisas todas, que não deixa de complicar um tiquinho mais esse processo. Mas vai dar certo, viu? Desejo para vocês boa prova. Oi. Professora, somando todas são quantas questões por disciplina? 12. 12 por disciplina, né? Isso. 12 questões objetivas para cada. Joia, obrigada. Tá? Tá bom. Deixa eu parar aqui nossa gravaçãozinha.